Olá pessoal, tudo bem? O presidente Jair Bolsonaro ontem esteve no Jornal Nacional, na primeira sabatina da série nas eleições 2022 e fica a pergunta, foi positivo ou negativo para o presidente a sua participação? Há vários pontos para ser analisados, mas no fim das contas a impressão que fica é de que ele terminou ou no 0-0 ou numa derrota simples, o que é até razoável, considerando uma sabatina em que normalmente você vai correndo o risco de tomar uma goleada, né? O presidente, por exemplo, se destacou positivamente ao conseguir fazer o que o Centrão pediu que ele fizesse, que é ter uma postura mais ponderada, evitar brigas mais diretas, embates mais diretos com os apresentadores, até porque o público médio, o eleitor médio, aquele que assiste o Jornal Nacional todo dia, ele tem uma relação com aqueles apresentadores e você partir para cima deles não necessariamente te ajuda, muitas vezes te atrapalha na busca por esse voto dos indecisos, né? E isso, claro, o presidente fez muito bem. Inclusive, nos momentos em que teve perguntas mais duras, né, provocações, ele evitou aí grandes embates apenas em alguns momentos fazendo críticas, dizendo que era mentira por parte dos apresentadores, mas sem elevar o tom da voz, por exemplo. Mas isso trouxe para ele um problema também, né, uma consequência negativa. Como ele não foi aquele Bolsonaro que a gente está acostumado, ele também não conseguiu impor sua narrativa, como fez em 2018, por exemplo, né? Em 2018, a entrevista foi conduzida praticamente pelo Bolsonaro, porque ele empurrou os entrevistadores para aquele tema que ele gostaria, e isso a gente não viu dessa vez. Tanto foi assim que os temas que ele queria falar, por exemplo, a questão da economia, Auxílio Brasil, preço da gasolina, PIX, né, refinanciamento do FIES, tudo isso ele só conseguiu falar nas considerações finais de forma muito rápida, né, muito acelerada ali para tentar garantir que aqueles temas não ficassem de fora. Mas durante a entrevista inteira ele não conseguiu e ele foi instado a falar sobre temas que são ruins para ele na maior parte do tempo, né? Muito tempo uma discussão sobre o TSE, que é um tema que assusta o eleitor médio, né? E ele, inclusive, mais uma vez, não se comprometeu a aceitar o resultado, qualquer que seja ele sempre fez a ressalva de que, se ele considerar as eleições limpas, né, e diz que as Forças Armadas vão concluir por isso, o que não é verdade. Então esse foi um ponto. Demorou tanto essa discussão, que ele em certo momento pediu, vamos encerrar esse assunto, eu aceito, para a gente passar para o próximo tema, porque ele queria chegar no tema econômico. E logo depois do TSE veio o tema pandemia, que é o pior tema possível para o presidente, porque se a gente lembrar, os piores momentos da popularidade dele foram durante a pandemia, foram por conta da gestão da pandemia, e isso foi muito reforçado e muito lembrado durante a entrevista, né? Tanto é assim que após o fim da entrevista, o termo mais buscado foi justamente a questão da falta de ar, né? Ele ter imitado pessoas com falta de ar, né? O que foi muito ruim para o presidente, né? Se em 2018 as pessoas saíram de lá procurando sobre kit gay, que foi um tema que ele levou, dessa vez as pessoas saíram procurando por um tema que é muito ruim para ele, que é justamente essa postura que ele teve de muita brincadeira, muita piada, né? Na questão da pandemia e fazendo críticas ao isolamento, voltando a defender tratamento precoce, quer dizer, temas que são muito ruins para ele, que dominaram esse noticiário. Resumindo essa história toda, podemos dizer que o presidente poderia ter ido para uma sabatina de fato para tomar uma goleada, porque a sabatina é realmente muito dura para qualquer candidato e outros podem sofrer uma goleada, mas ele não conseguiu uma vitória, né? Ele, como eu disse, na melhor das hipóteses, ele terminou ali com um empate. E um empate para quem está em segundo lugar no campeonato, né, que a pesquisa eleitoral mostra ele em segundo, não é um bom resultado. Ele precisava chegar nesse eleitor médio, chegar num eleitor que hoje não é dele, e ele não conseguiu. Essa postura de ponderação pode até ter irritado também aqueles que são seus partidários, mas isso não faz muita diferença, porque esses eleitores votaram nele de um jeito ou de outro, né? Não teriam outra opção também para votar. Agora, realmente chegar no eleitor médio, pelo menos nessa sabatina do Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu. O Centrão está um pouco aliviado porque temia que fosse ainda pior, mas assim, no geral, considerando a posição dele nas pesquisas, a sabatina acabou ficando, não ajudando o presidente na reversão de votos. Um abraço para vocês e até mais.